Olá pessoal, hoje o tema da nossa aula é sobre arcos de uma circunferência. Olha só, vamos considerar a circunferência. Isso aqui, ó, uma volta completa, ok? E nesta circunferência, vamos considerar dois pontos A e B. Estes dois pontos, em uma circunferência, dividem a circunferência em duas partes. Cada uma dessas partes, incluindo os pontos A e B, é chamada de arco da circunferência. Então aqui, ó, nós temos entre os pontos A e B, ó, o arco que vamos chamar de AB. E denominamos essa medida aqui, ó, que vocês estão vendo, essa extensão que vai do ponto A até o ponto B, nós chamamos de arco AB. Aí vem essa representação aqui, ó. Essa representação quer dizer arco AB. Esse sinalzinho é o sinalzinho do arco, tá certo? E o objetivo da nossa aula de hoje é determinar o comprimento desse arco, tá bom? O comprimento linear. O comprimento de um arco é sua medida linear e pode ser indicado em milímetro, em metro, centímetro, tá bom? Vai depender da unidade de medida que estiver sendo utilizada no raio, tá bom? Bom, os elementos de uma circunferência são, ó, aqui, ó, a distância que vai do centro da circunferência a uma extremidade qualquer da circunferência é o que chamamos de raio da circunferência, tá bom? E aqui nós temos, ó, uma medida angular, que chamaremos de alfa, que é determinada, que é medida em grau, tá bom? Então aqui nós temos um arco, nosso objetivo é calcular a medida linear em metro, centímetro, milímetro, e em função de sua medida angular em grau. Então, ó, R vai representar o raio da circunferência e alfa a medida angular em grau. Uma circunferência é uma volta completa, certo? De medida angular 360 graus. Uma volta completa corresponde a 360 graus. Já o comprimento linear de uma circunferência é representado pela letra C, tá? O comprimento da circunferência, e é calculado pela fórmula 2 vezes π vezes r. Então, 2 vezes π vezes o raio corresponde ao comprimento de uma circunferência, comprimento linear em centímetro, em metro, milímetro, tá bom? Esse valorzinho aqui, ó, o π, nós aprendemos em séries anteriores que o valor é 3,14. Nós vamos fazer uso dessa informação aqui também em nossos cálculos, tá certo, pessoal? Vamos observar então. Essa informação que eu acabei de citar para vocês a respeito da circunferência. Já o arco AB, a medida linear do arco AB, que é esse pedacinho aqui, ó, da circunferência, entre os pontos A e B, o arco AB, arco AB é calculado pela fórmula, ó, alfa vezes π vezes r dividido por 180. Essa fórmula aqui, ó, 180 graus. Essa fórmula aqui nos permite calcular a medida linear de um arco, tá bom? A medida linear em centímetro, em metro, em milímetro, tudo bem? Você vai determinar a medida do arco AB em função da medida de sua medida angular em grau, tá bom? Utilizando essa fórmula aqui, tá bom? Vamos lá, vou fazer aqui um exemplo para vocês entenderem como é fácil, como é simples calcular a medida linear de um arco contido em uma circunferência. Olha só o nosso exemplo. O exemplo é calcular o comprimento de um arco de 50 graus
contido em uma circunferência de 8 centímetros de raio. Vamos desenhar a circunferência aí para ilustrar. Então, olha só. Aí a nossa circunferência. Tá bom? Tem medida angular de 50 graus e um raio medindo 8 centímetros. Nosso objetivo é calcular a medida linear do arco AB, tá bom? Essa medida aqui, que vai do ponto A até o ponto B. Bom, para calcular essa medida linear do arco AB, usamos a fórmula alfa vezes π vezes r dividido por 180. Essa daí é a fórmula que nós vamos utilizar. Lembrando que alfa, pessoal, é a medida angular em grau, que aqui é 50 graus. Π vale 3,14. E R é o raio da circunferência, beleza? Então vamos fazer aqui as substituições para a gente calcular a medida linear do arco AB. Olha só como fica. O arco AB é igual a 50 vezes 3,14 vezes 8 dividido por 180. Certo? Agora é só multiplicar 50 vezes 3,14 vezes 8 e dividir o resultado por 180. Nós vamos ter a medida linear do arco AB em centímetro, tá bom? O que determina a unidade de medida é o raio. Observe que o raio está em centímetro. Então, o resultado também será em centímetro. Então, 50 vezes 3,14 vezes 8 é igual a 1.256. 1.256 dividido para 180. Vamos ver quanto que vai dar? 1.256 dividido para 180 é igual a 6,98 centímetros, tá bom? Então, a medida linear do arco AB da circunferência, tá bom, de raio 8 centímetros, é igual a 6,98 centímetros. Essa é a medida linear do arco AB. Então, como vocês viram aí, não é difícil calcular, né, pessoal? Não é difícil. É bem simples, tá bom? O cálculo. Dando foco aí na folha para vocês fazerem o resumo com a explicação, tá bom? E vamos lá para um próximo exemplo. Vou fazer uns 3 exemplos para vocês. Aí, segundo exemplo, estabeleça em grau a medida dos arcos de 3π sobre 5 radiano e letra B, 3π sobre 2 radiano. Vamos lá, vamos ver como é que calcula. É bem facinho, pessoal. É só substituir o π por 180 graus, porque ele quer que seja estabelecido a medida em grau, tá bom? Então, o valor correspondente a π em grau é 180 graus, tudo bem? Então, vamos embora lá. Na letra A, nós temos aqui 3π sobre 5 radiano. Vai ficar assim, ó, 3π sobre 5 radiano é bem simples. É só você fazer assim, ó, 3 vezes... Aí no lugar do π, você coloca 180 graus. Aí sobre 5, tá bom? E aí você vai ter a medida em grau, quer ver, ó? Ou você multiplica logo 3 vezes 180 e divide o resultado por 5. Ou então você simplifica aqui, ó, tá bom? Vamos lá, vamos simplificar. Vai ficar 3 vezes 180 dividido para 5. Quanto é que vai dar? Vamos simplificar isso aí. É igual a 36, tá bom? 36. Então, ficou simples agora, pessoal. É só multiplicar aqui, ó. 3 vezes 36. 3 vezes 36 é igual a 108. 108 graus. Observa lá no enunciado. Ele quer a medida em grau, tá bom? Então, 108 graus. Vamos para a letra B. Do mesmo jeito, só substituir o π por 180. Vai ficar, ó, 3 vezes 180 dividido por 2. Então, 3 vezes. Divide aqui, ó, o 180
por 2, que vai dar 90, ó, 90. E 3 vezes 90 dá 270 graus. Então aqui nós temos, na letra A e na letra B, medida angular, tá bom? Em grau dos arcos de 3π sobre 5 radiano e 3π sobre 2 radiano. O próximo exemplo, determine em radiano a medida dos arcos de 45 graus e 135 graus, tá bom? Bem facinho também. Lembrando que a medida angular de π é 180 graus, né? Então a gente vai usar isso como referência. Prestem bem atenção que é bem facinho. Vamos lá, primeiro a letra A. Bom, nós aprendemos o seguinte, que π corresponde a 180 graus, tá bom? Assim como x, tá bom? Vai corresponder a 45 graus. Então você tem aqui, ó, em radiano, e aqui você tem em grau. Só fazer isso, ó. Medida em radiano, medida em grau. Eu tenho aqui π, que corresponde a 180, e tem um x, que corresponde a 45 graus. E aí é só fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos. É bem simples, ó. X vezes 180 é 180x. π vezes 45, 45π. X é igual a 45π. O 180 que está multiplicando passa a dividir. Então vai ficar x, que é a medida em radiano, tá bom? De 45 graus, igual a 45π dividido por 180. E é muito simples, é só simplificar a fração aqui, ó, por 45. Porque 180 também é múltiplo de 45. 45π dividido para 45 vai dar π. Você corta aqui, ó. 45. Dá 1. 45 dividido por 45 dá 1. Dá 1π. E 180 dividido por 45 dá igual a 4. Então, π sobre 4 radiano. Essa é a medida correspondente a 45 graus, tá bom? A 45 graus. Então, um ângulo de medida 45 graus também pode ser representado, ó, em radiano por π sobre 4. Vamos para a letra B. Na letra B nós temos 135 graus. Procedemos da mesma forma, ó. A medida em radiano e a medida em grau. Aprendemos que π corresponde a 180 graus. Assim como x corresponderá a 135 graus. O produto dos meios é igual ao produto dos extremos. X vezes 180 dá 180x igual a π vezes 135 dá 135π. X é igual a 135π. O 180 aqui está multiplicando, passa a dividir. Então, x é igual a 135π dividido para 180, nós podemos simplificar, ó. Dividir o numerador e o denominador por o mesmo número. Vamos botar 45 graus. 45, tá? Porque 135 é múltiplo de 45 e 180 também é múltiplo de 45. São múltiplos comuns, tá bom?
de 45. Então nós podemos escrever assim: 135π dividido por 45 é igual a 3π. 180 dividido para 45 por 45 é igual a 4. Então, 135 graus é o mesmo que 3π sobre 4 radiano. Tudo bem? Viu como é fácil? Não é difícil. Vocês vão fazer a mesma coisa no exercício, tá bom? Vou colocar uma atividade equivalente ao que eu estou ensinando para vocês, para que seja possível a resolução, tá bom? Próximo exemplo: calcular o comprimento de um arco de 30 graus contido em uma circunferência de 8 centímetros de raio, tá certo? Vamos lá, vamos calcular. Tá aqui a circunferência, ó, tá bom? Medida angular de 30 graus. Para calcular o comprimento do arco AB, tá bom? Da circunferência de 8 centímetros de raio. Como eu expliquei anteriormente, para calcular essa medida linear, utilizamos a fórmula, ó, arco AB é igual a alfa vezes π vezes R dividido por 180 graus. O arco AB é igual a... Aí vamos substituir. Alfa é a medida angular, que é 30 graus. Então vamos colocar aqui no lugar de alfa, ó, 30 graus, né? Vezes π, que vale 3,14. Vezes o raio da circunferência, que é de 8 centímetros. Tudo isso dividido por 180 graus. AB, o arco AB é igual... Multiplicamos aqui, ó, 30 vezes 3,14 vezes 8, que vai dar 753,6, tá bom? Dividido para 180. Vamos ver quanto é que vai dar. O arco AB será igual a 4,18, aproximadamente igual a 4,18. Não dá exato, mas dá aproximado. Aproximadamente 4,18. E a unidade de medida que vamos usar aqui é o centímetro, tá bom? Porque, ó, o raio aqui está em centímetro. Então, a medida linear é de 4,18 centímetros. Vamos desculpando aí o barulho, que aqui em casa tem menino. E onde tem menino tem barulho, viu, pessoal? O importante é vocês entenderem. Pois é, então esses são os exemplos aí da aula de hoje. Espero que vocês tenham entendido, tá bom? E caprichem aí nos exercícios. Também façam o resumo, o resumo e o exercício, tá certo? Lembrem-se que são duas atividades. Uma é o resumo do conteúdo e a outra é a atividade, tá certo? Tudo de bom para vocês. Um abraço. O professor Celso está com saudade. E aprendam, tá, pessoal? Procurem prestar atenção bem direitinho para fazer o exercício da melhor forma possível, tá bom? E o que importa para mim é vocês aprenderem conteúdo, tá bom, gente? Estamos nessa situação aí de aula à distância, né? Mas fazemos o possível aí para oferecer o melhor para vocês, para que vocês consigam aprender o conteúdo, para que o nosso tempo, né, seja o mais aproveitado, né, possível. Tudo de bom para vocês, um abraço. Professor Celso.